De volta com o Fala Doutor. Entrevisto hoje a psicóloga Mônica Alves, né? Falando aqui sobre várias coisas da nossa vida, né? Momentos de sofrimento, momentos de dor e o que fazer para superar isso, né? E esta época que o planeta está vivendo, né? Vai ter uma onda de energia ruim, negativa, assim, longe, né, Mônica? Aqui, tanta perda, tanto sofrimento no planeta inteiro, gente, por causa, né, da pandemia do coronavírus. Mônica, luto na pandemia é diferente, Mônica? Está tendo menos impacto, menos dor? Porque, sei lá, não sei, já teve casos de parentes próximos, mas não tão próximos assim, comigo e com várias outras pessoas que, para alguns, parece assim, já não pode ter velório, então deixa para lá. Mas para outros, é claro que o sofrimento é diferente, né? Teve alguma mudança na sua avaliação como psicóloga? O luto na pandemia está sendo diferente? Tem sim, né? A gente, apesar de estar vivenciando, e enquanto pesquisadores, né, nós precisamos de uma distância temporal até para poder avaliar efeitos, né? Mas a gente já está aí no segundo ano, né, dessa vivência mesmo da morte na pandemia, e as diferenças elas são impactantes, né? Tem um ponto aí que eu acho que esse que você aborda tem me chamado muito a atenção, né? Que ao mesmo tempo que a morte ela tá aí, né? Nos incomodando, né? Então você amanhece, se você, né, vai para a internet, se você liga a televisão, a primeira notícia que você tem e até o final do dia vai ser sobre mortes, né? Tem algo de estranho, né? Tem algo, né, como se a morte ela fosse ficando banalizada, né? E se a gente está falando também do nosso país, a gente tem visto, né, que a morte ela tem sido até desrespeitada, né? Vários acontecimentos aí que não valem nem a gente estar dizendo. E tem um outro ponto também que a morte ela está ameaçando todos nós, né? Então, um grupo familiar, quando um deles morre, dois morrem, esse restante que sobrevive, ele precisa se proteger, né? Então, tem algo da ordem de um adiamento do luto, né? Então, as pessoas elas parecem, mas também isso a gente sabe que é externo, né? Mas parecem endurecidas, até por estarem vivendo tantas perdas ao mesmo tempo. Então tem pessoas perdendo o pai, a mãe, irmãos, tios, num período aí de um mês, né? Então assim, o impacto disso a gente ainda não consegue nem avaliar, né? Para poder dizer que isso é um endurecimento, isso é um mecanismo de defesa, né? Mas a gente tem percebido, né, que os comportamentos eles mudaram, né? Mas, ao mesmo tempo, Afonso, a gente tem elementos aí, né, que já nos permitem dizer que o impacto a curto e médio prazo ele vai ser nefasto, né? Então, tudo que a gente tem, né, para poder elaborar o luto, para vivenciar essas perdas, né, de pessoas que a gente ama, a gente não tem mais, né? Então, todo esse aparato mesmo de acompanhar uma pessoa, né, no seu processo de adoecimento, né, se a morte ela veio de forma abrupta antes da pandemia, né, por um acidente, né, mas as pessoas poderiam, né, se reunir, poderiam estar ali se fortalecendo coletivamente, a gente sabe da importância disso, né? Então, uma pessoa que morre, ela tem laços ali com um grupo enorme de outras pessoas, né? Então, toda essa vivência anterior, né, de luto, servia para essa elaboração, né, que já era penosa, que já despendia de todos nós muito esforço. E a era pandêmica, ela retira isso, né? Então, as pessoas, elas não estão podendo nem verificar, né? Nem saber se realmente aquela pessoa que está naquele caixão lacrado é o seu ente querido, né? Então, a gente viu alguns casos de trocas de cadáver, então situações Triste. inimagináveis e, do ponto de vista psíquico, com certeza muito traumáticas, né? Então, se ainda não estão se apresentando enquanto sintomas, né, a gente sabe que logo isso vai acontecer.
Então, o luto na pandemia, ele tem sido aí muito diferente, ele tem sido esvaziado, né? Como se a morte ela não pudesse ser valorizada como ela precisa, né? Como ela deve ser valorizada. E é claro que a gente entende que tem questões aí sanitárias, mas tem algo de subjetivo que está sendo ferido, né? E as consequências disso, né, certamente não são boas, né? Vão trazer um impacto aí, né, no adoecimento psíquico, né, na necessidade de ajuda a essas pessoas. Né? O Mauro mandou aqui a mensagem, eu perguntei de onde que ele estava assistindo. Ele está assistindo lá em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte. Lugar maravilhoso. Sim, Lagoa Santa, histórica, sim. Né? Serra do Cipó. Isso, ali pertinho, ali, exatamente. Um grande abraço, Mauro, mais uma vez. O Zé Russo, da Fazenda Gamileira, aqui em Montes Claros, disse que assiste todos os programas, são muito bons. Obrigado, Zé Russo. Depois você só me manda aqui onde é que fica a Fazenda Gamileira. E eu encontrei com o Bi, também lá de Reventão dos Ferros. Disse que assiste todos os programas também, né? Mais perguntas chegando aqui, Mônica. Que bom. Boa noite, Afonso. Queria saber da psicóloga se quando passar a pandemia, as pessoas ainda vão ficar com medo de se aproximar das outras? E a Bia do Rebentão dos Ferros mandou aqui a pergunta. Acabei de mandar um abraço para ele mandando a pergunta. Se as pessoas, quando passar, se as pessoas vão ficar com medo de se aproximar das outras, né? Bia? Bill. Lá de Rebentão dos Ferros. Bill. Fazer uma propagandazinha para ele. Ele tem uma banca no mercado de produtos orgânicos, viu? Obrigado pela participação, né, pela sua pergunta, muito pertinente, né? Uma das coisas que a gente mais tem se queixado, né, desde o ano passado, é do distanciamento social, né, do distanciamento real das pessoas que são importantes a nós. E mesmo quando a gente está junto, ainda temos receio, né, de abraçar, de dar um beijo, de estar pertinho como a gente gosta de fazer. Né? Então, realmente eu espero, né, que passado esse tempo de pandemia, né, quando a gente tiver aí realmente uma imunização em massa, que a gente, né, se abrace mais, que a gente valorize ainda mais, né, esse contato afetivo, né, essa proximidade com as pessoas que a gente ama. Né? Então eu penso que a pandemia ela vem nos ensinar algumas coisas, né? E realmente uma delas é a importância de quem a gente tem, né? Eu vi uma entrevista outro dia, achei muito interessante, né? Quando o profissional fala que, né, o verdadeiro distanciamento social, quem está vivendo é quem está no hospital nesse momento, isolado, distante de todas as pessoas, evoluindo às vezes, né, até chegar ao óbito, morrendo sozinho. Né? Então, nós que estamos bem, né, que estamos tendo o privilégio de ter saúde, né, de poder estar aí ainda transitando, mesmo que minimamente, eu penso que a gente não pode, né, findado uma pandemia, termos endurecido. Né? Eu penso que a gente vai ter que trabalhar mesmo a importância do afeto, do cuidado um do outro, né, dessa proximidade, de falar eu te amo, né, de aproveitar de fato o tempo que a gente tem, né, que a gente sabe que não é garantido, né, na verdade todos estamos aí, né, num grande risco, né, então que saibamos mesmo nos desenvolver, né, emocionalmente e externalizar mesmo, né, para as pessoas esse afeto que é algo tão caro, né? Verdade. Mônica, vamos embora puxar mais um intervalo agora, porque estendemos demais o outro bloco. Esse tem que ser um pouquinho menor. A gente vai a mais um intervalo. Você pode continuar mandando sua pergunta pelo WhatsApp que está ali na tela, 998472759. Já a gente retorna. Aguarde.